do K, cara. Já ia direto pra... Que maravilhoso, cara. Que legal. É isso. Normalmente a gente faz com 2 ou 3. Pode fazer na sua casa com seu amiguinho. Dá pra fazer com um filho, né, cara? Vou fazer com meu filho, dá pra aprender a ABCD. Muito legal isso, cara. Mas então, às vezes que eu vi no começo, você fazia sozinho. Eu acho que era pro pessoal se preparar pra outro jogo, sei lá. Pode ser. A gente fazia um desafio de solo, Porque ele, originalmente, ele é um jogo que você faz com 3. Ah, é? Dá pra fazer com 2 fácil. Mas quando a gente inaugurou lá o Comedy, a gente queria fazer um desafio pra cada um. E aí era isso. E aí eu falei, puta, será que dá pra fazer a ABCD sozinho? E aquela coisa que você não sabe não dá pra saber antes. E as primeiras vezes, muitas vezes eu errava sozinho, porque você não consegue controlar a letra. Às vezes o público não entendia isso que eu entendi dos por que eu peço o personagem homem e mulher pra entender quando tá mudando. A diferenciação. Se não fica um cara e um cara, você não sabe direito. Não é no começo, eu não sabia. Enfim, então você vai experimentando. Tinha um jogo lá que era eu acho que era sempre o último. Que era o jogo que vocês perguntavam e sentavam um homem e uma mulher pra contar a história deles de casal. É o jogo do casal, Como que é isso? Era maravilhoso, cara. Esse jogo é muito legal. A gente chamava um casal, pedia pra eles contarem a história da vida dele, como eles conheceram. E a gente reproduzia essa história. E ela tinha um sininho. Isso. Era só um sininho? Era um plim, 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 um sininho. Que era pra fazer o que isso? Quando a gente tava contando e tava certo, é assim mesmo, ela tocava o sininho. E tinha uma buzina também. Tinha buzina, é verdade. Quando tava errado, ela buzinava. Então era muito legal. Falando assim, não dá pra entender o quanto era legal, porque vocês claramente exageravam e toda hora na buzina. Tipo, aí ele veio, já deu um beijo. Aí, não foi assim, né? Não, na verdade, ele me perguntou se eu queria sair. É muito legal, cara, muito legal. A gente extremava, assim. Mas, claro, e às vezes saem coisas engraçadas disso, de que, por exemplo, a gente brincava assim... não, porque o pai dela era um crápula, eles fã, né? Mas vez ou outra o cara confirmava, e a mulher e também. A mulher, Aí você fala, nossa! Ou então, era outra que né, tinha aquelas situações meio assim, que um olhava pro outro, isso acontecia, Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Um dava um sino de sim e outro de... Isso. E aí eles, né, mas era sempre E tudo é engraçado, né? Isso é engraçado já. Eles estavam fazendo a cena junto com você e ser engraçada, cara. É o que você falou, o erro, o que é? As coisas que o cara analisou que eram engraçadas. Basicamente, porque ele foi na coisa do palhaço, ele falou sobre o erro e de você assumir o que está acontecendo. Esse assumir, revelar. No improviso tem muito isso, e na Band, quando a gente foi fazer o programa na TV... No começo, principalmente, eles cortavam todas as cenas que davam errada, os momentos, eles editavam. E a gente falava, não, tem que deixar o momento. Não, mas deu errado. Não, mas o errado é engraçado, é o que é legal, é o que a plateia vai gostar de ver. Então foi uma valorizar briga. Ainda mais quando der certo, né? Exatamente, isso também. O cara falava, erre, porque também erre com tudo, porque também quando acertar, porque às vezes acontece num abecedário, às vezes, quando a gente fazia de 3... Quando um errava, ele era eliminado. Então a gente brincava, ele saía, tinha toda uma coisa assim, acabava sendo um momento engraçado. E às vezes até mais engraçado do que um abecedário que deu certo. Por quê? Porque a gente brincou com aquela coisa que não rolou, né? O jogo Só Perguntas também tem isso, né? Às vezes o errar é engraçado. Sim. Quando você erra pra valer, assim, mas é engraçado o erro, né? Sim. Eu já vi muito desses jogos que o cara errou, mas foi muito mais engraçado do que ele acertasse, né? Sim, as coisas que você fazia também de encaixar umas coisas, não no jogo de perguntas, mas encaixar uns trocadilhos, umas coisas que é muito forçado, é tão forçado que a plateia fala, não, isso daí merece um aplauso, né? Sim. Isso é meio que assumir o erro também, eu não consegui no normal, eu vou meio que roubar no jogo, mas tá dentro ainda das regras, né? Sim, até uma das cenas que... eu tenho várias cenas que eu gosto, mas a cena que eu acho que mais tenho visto na internet, lá uns 2 milhões dos que eu fiz com os Barbichas, é um jogo que chama Pra Frente e Pra Trás, que a gente tem que avançar e voltar conforme o mestre cerimônia vai falando. Muito difícil. Ele é bem difícil mesmo. E aí, nessa cena, a gente perguntou pra plateia, quem que é um vendedor de automóvel? Então, era numa concessionária. Então, o Elídio era o vendedor, então eu falava... que carro você tem? Que carro você tem pra oferecer? Ele falou, eu tenho a Kombi. E aí eu falei, eu não era o vendedor. Eu falava, ela é boa porque Kombi todo mundo. Então, e a plateia nessa hora? Foi abaixo. Mas aí, o que foi pior, entre aspas, é assim,
né? E eles riem, eles me conhecem, às vezes eu saio sem querer, às vezes eu mesmo fico com vergonha do trocadilho e tal. É mais forte do que É mais você. forte do que eu, é meio que isso. Só que nessa cena, o mestre cerimônia, a cena vai e ela volta a mesma, você tem que voltar com o mesmo diálogo. Então, o mestre cerimônia falou, pra trás. Então, a gente começou de novo, e aí a Kombi é boa, porque Kombi todo mundo, pra frente. E ele fez eu falar essa fala umas 7 vezes. E a plateia abaixo, e no fundo você vê o Dani dos barbichos assim, não, por favor, a galera saindo da cena. E acabou que essa cena virou um fenômeno, assim, mas por uma brincadeira coletiva de uma coisa que ela foi tosca, mas que todo mundo comprou, comprou, fez aquilo ficar muito maior, porque é um trocadilho engraçadinho, mas não é pra ser uma cena baseada numa, sabe assim? Mas como todo mundo o mestre cerimônia foi genial, eu falo que o Tomé, a cena parece minha, mas o golaço é do mestre cerimônia. Cara. Ele soube fazer... É o diretor lá na hora, né, que ele tá fazendo. É tipo o diretor no cinema. Exato. Essa cena vão valorizar. Ele achou... E a hora de terminar a cena também é muito importante, que é o lance da campainha, né? Também. Que hora se acabar a cena, porque no improviso a gente não tem o final determinado. Então, quem determina o final é o mestre cerimônia. Então, ele tem essa função que parece simples, mas achar na hora certa, achar na hora que tem uma punchline. Ou, porque quando tem uma punchline é fácil, digamos, mas às vezes não tem. E aí? Aí. E aí a pessoa fica cavando, todo mundo tentando cavar. E não sai uma risada forte, um aplauso. E aí, como termina, cara? Aí quando a gente faz com os barbistas, tal, por isso que é coletivo. Um tenta, não dá, outro tenta, não dá, outro tenta, aí vai. Alguma hora vai. No Jogando no Quintal, que era de palhaço, voltando ao nosso assumir e a jogar com erro, o que acontecia, por exemplo, era o juiz da partida, o mestre cerimônia, que é o juiz, né, no Jogando. Então, os 3 estão fazendo uma cena e a gente fala, falta um minuto, a gente dava um sinal, faltava um minuto, eles acabaram. Aí a cena não deu um final bom, às vezes eu falo, para, stop, congela. Aí os atores todos se congelavam. Vocês têm noção que essa cena tá uma merda? Aí a plateia e abaixo os palhaços ficavam assim, tá muito ruim. Eu só preciso que vocês achem uma fala legal, qualquer coisa meio joga pra cima, só pra gente terminar e esquecer essa cena pra sempre. Tá legal? Então você vê os palhaços lá. Então vou dar pra vocês 30 segundos. Aí, entendeu? Só que nisso o público ama, porque você tá explicitando uma coisa que a galera tava sentindo. Não estão conseguindo terminar isso aí. Nossa, que zona. Não. Tudo aquilo que a gente pensa, mas ninguém fala, isso explicitado fica muito engraçado. E daí fica mais legal. Exatamente. E você tava